A paz do Senhor, meus amados e queridos professores da Escola Bíblica Dominical de Jovens, tudo bem com vocês? Esse quem vos fala é Melqui Barbosa e seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da EBD para jovens. Roda a vinheta! Muito bem, nós estamos já na lição de número 4, estamos no quarto domingo já deste novo trimestre, o primeiro trimestre de 2019, que fala sobre a Terra Prometida, o povo hebreu rumo à Terra Prometida. Através do livro de Números, nós estamos aprendendo todas as bênçãos que Deus proporcionou a esse povo, todos os ensinamentos, as leis, enfim, tudo isso e muito mais você vê só aqui na pré-aula da EBD para jovens. E eu quero agradecer a você pela sua audiência, que Deus abençoe você. Você que conhece algum amigo seu que é professor da EBD também de jovens, compartilhe esse vídeo. Aqui no nosso canal da IAGIO TV a gente também tem várias outras pré-aulas para juvenis, para juniores, para adolescentes, também para crianças. Então você tem infinidades de pré-aulas, você pode compartilhar isso com os seus colegas professores da EBD, da sua igreja, de igrejas vizinhas, vai ser uma bênção de Deus, beleza? Lição de número 4, você vai dar essa lição neste domingo, dia 27 de janeiro, e o título da lição nos diz o seguinte: a presença de Deus no deserto. O texto do dia está em Números capítulo 9, versículo 22, que nos diz o seguinte: ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se destina 2 dias, 1 mês ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Síntese nos diz o seguinte: a presença de Deus no meio do povo era garantida de segurança, alegria e descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr perigos dos mais diversos. Agora, nessa parte, nós vimos primeiro sobre a introdução do livro de Números, nós vimos a respeito da organização social que Deus tinha, nós vimos a respeito da pureza do sacerdócio, e agora nós vamos ver sobre a presença de Deus no deserto. Nós temos 3 objetivos muito claros. Primeiro, mostrar como Deus se manifestou ao povo no deserto e como os hebreus a princípio obedeceram voluntariamente o mover da nuvem e da coluna de fogo. O que é coluna de fogo? O que é nuvem durante o dia? Você vai entender como que o ar-condicionado de Deus funcionava naquela época para o povo hebreu. Segundo, explicar como foi o início da caminhada no deserto e os primeiros pecados do povo. Aí o bicho pegou. Terceiro, compreender como Deus orientou a Moisés para que ele escolhesse 70 cooperadores. Moisés tinha que fazer tudo sozinho. Não, nós vamos entender nessa lição aqui. E você pode começar pedindo para eles fazer a leitura do texto bíblico que está em Números do capítulo 9 e do versículo 15 ao 22. Vai falar a respeito da nuvem que ficava acima do povo e que quando chegava à noite virava uma coluna de fogo, e essa coluna de fogo que guiava o povo hebreu para direcioná-los à terra prometida. Não era eles que andavam e a nuvem seguia, era o contrário. A nuvem se direcionava para onde quisesse. A nuvem era basicamente o sistema de localização do povo hebreu. Você vai entender melhor nessa lição. A introdução fala sobre caminhando com Deus pelo deserto. O povo estava aprendendo uma lição espiritual a cada dia e Deus queria mostrar que era com eles, que tinha coisas sobrenaturais para a vida deles, e assim eles estavam debaixo da segurança e da proteção de Deus, porque o deserto é um lugar perigoso. Nós já vimos na primeira lição, o deserto é tenso, é um lugar que tem serpentes, é um lugar que tem falta de água, é um lugar que tem um ar seco, durante o dia muito quente, quase 50 graus, à noite quase 30, 40 graus negativo. Então é muito difícil no deserto. Nós aprendemos que deserto não é lugar de morada, mas aqui nessa lição vamos ver sobre o cuidado e o zelo de Deus sobre esse povo. Primeiro tópico diz: a nuvem e a coluna de fogo, a presença contínua. Fala a respeito exatamente da instauração de Deus de uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia, para que esse povo não sofresse com o calor e também à noite não sofresse com o frio. Deus cuidava nos mínimos detalhes. E segundo ponto, o mover imprescindível.
a nuvem se movia. E quando o povo via a nuvem se movendo, eles iriam atrás da nuvem. E olha que coisa interessante, era praticamente um GPS de Deus naquela época. Terceiro, a obediência voluntária. O povo não obedecia porque Deus falava para Moisés e Moisés replicava ao povo que eles deveriam se mover na direção da nuvem. Não, foi uma atitude muito positiva porque eles voluntariamente obedeceram, viram que a nuvem chegava em determinado ponto, ali eles se instalavam. Ela se movia, eles mudavam novamente. E assim foi durante todo o percurso no deserto. Foi uma bênção. Estavam protegidos pelo Senhor. O Pense nos diz o seguinte: vale a pena obedecer a Deus mesmo quando aquilo que Ele requer aparenta ser irracional ou ilógico? Será? Será que vale a pena obedecer a Deus? Coloca esse questionamento, que tem coisas que às vezes nós não entendemos que Deus nos pede, mas nós devemos obedecer mesmo assim. É a mesma história. Inclusive, você pode até citar um outro desafio de fé que foi o de Abraão, que mesmo sem saber o que ia acontecer, Deus solicitou o seu filho, ele com o coração partido, quem sabe, foi lá e ia sacrificar o seu filho para mostrar a Deus que ele era obediente e que ele amava a Deus. E aí Deus diz assim: não, eu não quero isso porque você já demonstrou que você tem muita fé e muito amor a mim. Você realmente me ama. Então Deus às vezes nos pede atitudes de fé, assim como pediu a Abraão e assim como provou o povo no deserto. Será que eles vão atrás da nuvem ou será que eles vão ficar recolhidos? Bom, eles obedeciam voluntariamente e Deus os abençoava. Segundo tópico, o início da caminhada, a ordem para marchar. Olha que coisa interessante, o nosso Deus é tão organizado, o nosso Deus é tão maravilhoso que tudo tinha uma ordem específica. Então, quando o povo precisava marchar, tinha uma determinada ordem. E esse tópico nos diz o seguinte: Deus possui um aguçado senso de beleza e organização, entretanto, esse traço de seu caráter justifica não apenas na estética e estratégia de suas determinações, mas, sobretudo, em face do grande amor pelo seu povo. Deus demonstrando o seu amor através da organização. E aí você vê aqui que Deus pediu para que eles fizessem trombetas de prata para ajudar o povo a se localizar, porque aí quando era para marchar, essa trombeta ia ser tocada, quando era para acampar, ela ia ser tocada da mesma forma. Então, Deus organizando para que o povo não se perdesse na caminhada do deserto. Segundo, nós vemos um ponto negativo aqui, ó, confiança do líder abalada. Moisés se abalou e viu que não dava para fazer sozinho o que ele estava fazendo. E ele achou, quem sabe, que Deus se perderia. Ele perdeu a confiança em Deus e ele colocou alguém para ser os seus olhos no deserto. É assim que o texto nos diz. Um homem chamado Obabe, que quase não é mal mencionado na Bíblia, no livro de Números. Por quê? Porque Deus não queria que Moisés colocasse alguém. Deus queria ele mesmo guiar. E mesmo Moisés vendo aquela nuvem gigante e a coluna de fogo à noite, parece que ele não confiou que Deus estava direcionando eles para a terra prometida 100%. Quem sabe ele pensou, se Deus falhar com a gente, eu tenho um camarada aqui que tem experiência. E aí você pode concluir essa segunda parte dizendo o seguinte, de que nós não devemos deixar de confiar em Deus. Nós devemos confiá-lo inteiramente. Terceira parte, o pecado da murmuração. Esse pecadozinho aqui é terrível. A Bíblia compara o pecado da murmuração a de feitiçaria. Então, logicamente, se eu sou um murmurador, eu sou um feiticeiro. Olha que coisa pesada. É algo assim que nós devemos tomar muito cuidado. Porque o pecado da murmuração é triste, é um pecado muito feio, é algo maligno. E você já viu que ninguém assume que é murmurador? A pessoa que é murmuradora, ela nunca assume. E esse foi o primeiro pecado do povo de Israel, dos hebreus. Eles não confiaram em Deus, eles mal confiavam em Moisés. Nós vamos ver mais para frente que existe insubmissão no meio daquele povo. E eles começaram a se levantar contra Moisés. Mas isso é outra coisa. Eles estavam murmurando das coisas. Já estavam enjoados de ver maná descendo do céu, água brotando de rocha, e coluna de fogo, nuvem durante o dia, um ar-condicionado lindo e maravilhoso para não sofrerem. Mesmo assim eles murmuraram, porque eles não confiavam em Deus. Pense, não adianta Deus agir, não teria Deus agido injustamente ao matar pessoas por apenas reclamarem do cardápio alimentar? Você vai ver nesse tópico que Deus praticou justiça, Deus fez justiça com esse povo que estava murmurando. Terceira e última parte para nós concluirmos aqui essa lição Deus levanta cooperadores. Moisés estava sentindo uma carga muito pesada.
E é nesse primeiro tópico da terceira parte que nós vemos ele dizendo a Deus: Senhor, eu estou com uma carga muito pesada, está muito difícil. E aqui nós vemos um modelo de gestão sendo instalado pelo próprio Deus. Deus disse assim: Moisés, seleciona 70 homens que eu vou colocar o mesmo espírito que você tem, vou repartir entre eles para que vocês venham liderar esse povo, porque você sozinho não vai aguentar, não vai dar certo. E na segunda parte nós vemos essa divisão, que Deus acaba pedindo para que Moisés separasse 70 pessoas para lhes ajudar, 70 cooperadores, para que o trabalho fosse feito corretamente e que Moisés não se sobrecarregasse, porque todo líder, você sabe disso, é feito de carne e osso, não existe nenhum de nós que é feito com outra matéria, somos feitos de carne e osso. E o que significa isso? Nós sofremos, nós sentimos o peso da responsabilidade, e assim também estava Moisés. Pior do que isso, agora nós vemos no terceiro tópico a insubmissão de Arão e Miriam, que eram seus irmãos. Eles se rebelaram contra Moisés e Deus não queria que isso acontecesse. Aqui você pode falar algo muito interessante que vai auxiliar na liderança sua, vai auxiliar também na liderança dos jovens da sua congregação, da sua igreja, porque aqui fala que quem foi insubmisso contra Moisés, quem não aceitou a liderança de Moisés, acabou sofrendo as consequências. Miriam teve lepra e teve que pedir oração a Moisés, se arrepender, pedir perdão para que ela fosse curada, porque Deus não aceita rebeldia no meio do seu povo. E a conclusão você pode ler juntamente com os seus alunos. Eu sempre repito isso porque é importantíssimo, não fale só você, não faça um monólogo, sempre vai pedindo para alguém ler para que eles possam interagir com você na lição. E a conclusão fala sobre a maior consolação que os israelitas poderiam ter no deserto, era com certeza a presença contínua de Deus. E você pode dizer o seguinte, concluir dizendo: Deus nunca vai deixar você sozinho, a presença de Deus sempre será manifesta na sua vida. Gostou dessa pré-aula? Você gostou dessa lição? Eu particularmente gostei muito dessa lição porque ela é uma lição papum, ela é mais rápida, ela é mais fácil de entender, porque é um processo com mais detalhes. Nós vemos aqui o processo do espiritual, nós vimos o processo organizacional, a introdução do livro de Números, mas nessa lição nós aprendemos sobre como que foi o andamento do povo no deserto. Nós vimos aqui Moisés selecionando 70 pessoas, nós vimos a coluna de fogo, nós vimos a nuvem de dia que estava acabando com aquele calor sobre eles. Então, essa foi uma lição que nós vimos a presença de Deus. E eu peço que a presença de Deus esteja dentro da sua sala quando você estiver dando aula, que a presença do Senhor seja com você quando você estiver lecionando esta quarta lição da EBD para jovens. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe você e até a próxima semana, se Deus disser que sim. Tchau!